Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. E olha só, o que a gente vai estudar hoje, né? De repente me deu um branco, né, amadinho? A aula é a aula 59.1, que vai falar sobre os gêneros narrativos, né? A gente já estudou a tipologia, né, os tipos de texto, tipologia textual, e agora vamos trabalhar somente com a tipologia narrativa e vamos trabalhar os gêneros que envolvem a questão da narração, tá certo? Então, vamos lá, aula 50 não, amada, aula 69.1, de olho na tela. Temos aqui, né, os gêneros, tem a epopeia, romance, o conto, a novela e fábula. Então, esses daqui são os principais gêneros narrativos, tá certo? Então, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD, tá certo? Então, quando fala assim, gênero narrativo, o que seria isso? O que vem na tua mente? O que é? Então, você já vai pensar, narrativo, narração é contar. Então, vai contar alguma história. E vai ser sempre envolvido o quê? A questão dos elementos da narrativa. Vai ter lá o espaço, vai ter o narrador, vai ter o enredo, não é isso? Vai ter o que mais? O tempo, não é mesmo? Então, todos os elementos ela tem o pente, né? O personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá certo? Então, o gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. O gênero narrativo apresenta, entre outros, esses três principais subgêneros. Quais são os subgêneros? Nós temos aqui a epopeia, romance, conto, novela, fábula. Então, esses daqui são os principais, né, subgêneros, né, da questão do gênero narrativo. Todos esses daqui se fala da epopeia. Aí você vai lembrar lá dos Lusíadas. Romance, que romance, né? Pode ser um romance policial, pode ser a questão de ser um romance romântico, né? Romance de amor, né? As histórias, as obras de Machado de Assis, o conto também, tá certo? O conto, novela, tá certo? E a fábula é aquela questão de você usar seres inanimados para passar algo, né? Um ensinamento, né? A gente já tem aqui uma visão. Então, a gente vai ver, né, pausadamente cada um desse subgênero. A epopeia. Poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói, né, histórico ou lendário, que representa uma coletiva, né, poema épico ou poema histórico. Então, vai contar aí as grandes viagens, tá certo? As batalhas enfrentadas pelos personagens, tá certo? Então, quando falar de epopeia, é um poema, mas é um poema narrativo, né? Que está contando uma história em forma de poema, não é em prosa, beleza? Características, né, formais, né? Temos aqui poema narrativo, em que a narração acontece por meio de um narrador onisciente, ou seja, ele está na terceira pessoa do discurso. O que mais? Estruturado em estrofes e versos, quais se agrupam em cantos ou em livros. Apresenta geralmente as seguintes partes, ó: introdução, invocação, narração e epílogo.
Presença de uma linguagem mais objetiva. Aqui, né, nós temos, né, a Ilíada de Homero, a Odisseia, os Lusíadas de Camões, tanto que esse livro, os Lusíadas, está indicado agora para a terceira unidade. Então, a Ilíada é um poema épico composto de 24 cantos, né, escrito em versos. Já a Odisseia, ela é formada por 24 cantos. No caso aqui, né, os Lusíadas, a epopeia escrita em 10 cantos, tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI, né, a viagem, né. Então, vamos lá então, vamos ver o canto aqui, da Odisseia, de Homero. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou. Depois de Troia, destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espírito conheceu, e foram muitos no mar, o sofrimento por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não pereceram devido à sua loucura. Insensatos que devoraram o gado sagrado de Hipérion, o sol. E assim lhes legou o Deus, o dia do retorno. Dessas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Então aqui um trechinho, né, da narrativa em verso de Odisseia. Temos agora a questão do romance. Romance, né, ele é uma narrativa, é feita em quê? Em prosa. Então, narração de um fato imaginário mais verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. E qual esse tipo de romance, né, que tem? Tem o romance de cavalaria, romance de costume, romance policial, romance psicológico e romance histórico. O histórico você pode pegar Vidas Secas, não é mesmo? Aquele lá da Guerra de Canudos, que vai relatar esse período, Os Sertões. Tudo é um romance histórico. Aí a questão, aí outro romance que você pode pegar também é lá Iracema, né? Sargento de Milícias. E todos os romances da literatura, né? Você pode pegar aqui, que é o romance, né? Um que pode pegar o romance urbano, lá, Lucila, senhora, né? Que vai falar da sociedade, né? Da elite, não é mesmo? Do povo elitizado. Vamos pegar lá o Cortiço, que já muda completamente, que já vai falar lá da questão do naturalismo. Então, isso tudo tem relacionado, então, à narração de um fato imaginário, mas que vai representar algo da vida social da humanidade. E quais as características, né? Aí nós temos aqui, é uma narrativa complexa e longa, formas ou tipos mais variados, os personagens vários, envolve-se numa série complexa de ações, cenário, espaço variado, tempo, período de duração longa, enredo, vários fatos,
Ações contadas pouco a pouco ao longo de várias páginas. E o narrador, foco pode ser na primeira ou pode ser na terceira pessoa. Vamos relembrar aqui a questão do Dom Casmurro. Você já ouviu falar de Dom Casmurro? Dom Casmurro, ele tem um foco em primeira pessoa, porque ele que vai contando a história, né, de Bentinho, né, Capitu e Bentinho. Ele começa lá relembrando, né, do período quando ele era criança, das brincadeiras, né, com a amiguinha dele, que acabou sendo mais tarde a sua esposa. Então, houve várias situações, como logo no início, sabe-se que Dona Glória ficou viúva logo cedo, e ela já tinha engravidado várias vezes. O que aconteceu? Ela perdia o bebê. Então, ela fez uma promessa, né, caso, né, o filho dela não morresse, o que ia acontecer? Ele entraria, né, ia ser padre, né, ia para o seminário. Só que ninguém pensava que Bentinho, no período da adolescência, e será que realmente ele queria ser padre? Não, ele teve logo uma paixão, né, um amor pela sua vizinha Capitu. Tá certo? Então aí ele vai contando a história, vai narrando a história todinha, que no final ele acaba sozinho. Por isso que dá a questão de Dom Casmurro, né? A vizinhança, ele era solitário. Tá bom? Você ficou curioso? Então vamos lá, vamos ler a história lá de Dom Casmurro, né? De Machado de Assis. Fora essa de Dom Casmurro, nós temos aqui também, né? Lucila. Lucila José de Alencar é um romance urbano. Tem aqui o Guarani, que é indianista, e tem Vidas Secas, que é regional, tá certo? Pode ser considerado regional, como também histórico, porque vai relatar histórias, né, que tem muito a ver com o que aconteceu nesse período, certinho? Então, vamos lá então. Vamos ver essa daqui. Na planície avermelhada, os juazeiros alagavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cabaio, o olhar a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão e a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se e recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar e sentou-se no chão. Então, aqui é um trechinho, né, de Vidas Secas de Graciliano Ramos, tá certo? Aqui você lembra que essa família, né, ó, tinha nome do Fabiano, a cachorra tinha nome, mas as 2 crianças, né, não tinha nome, se era o menino mais velho e o menino mais novo, né? Essa jogada, essa questão
de não ter uma cidadania, né? Dá para fazer essa análise aqui em Vidas Secas. Então, vamos ver mais outra, agora é relacionada ao conto, um outro gênero textual. É uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Quais são as características do conto? É um espaço delimitado, tempo marcado, presença de narrador, poucos personagens e enredo. Tá certo? Então, aqui vocês vão marcar o que são, né? O que fazem parte das características do conto, né? Lembrando sempre, narrativa curta e apenas um conflito. Um conto, A Cartomante. Certinho? Quais são os tipos de contos? Nós temos aqui contos realistas, que narram situações realistas e não imaginárias. Temos também contos fantásticos, que é aquelas histórias que apresentam misturas de realidade com a ficção, confundem os leitores com os acontecimentos absurdos. Temos os contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. E contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Então, quais desses daqui você já leu? Com certeza, Contos Fantásticos fez parte da sua, da sua trajetória, né, infantil. Né? Quais são os contos fantásticos, né? Os contos maravilhosos, as histórias lá da Branca de Neve, da Cinderela. Temos também, vamos colocar assim, o Shrek, a Bela e a Fera. São contos fantásticos, né? Tem Alice no País das Maravilhas. O que mais? E contos populares? Que conto que você sabe? Contos de terror. Então, aí todos esses daqui, né, são a questão do tipo de conto, né? Falando do gênero conto. Tem os contos infantis, os que narram história para criança e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Temos os contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças, sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Tem os contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Não é mesmo? Então, vamos ver esse conto aqui a Cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisa no céu e na terra que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869. Quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim. Não acredita em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo
de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou. Interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe. E já lhe disse, não ria de mim, não ria. Então, aqui é um trechinho da Cartomante, Cartomante, um conto de Machado de Assis. É muito interessante você fazer a leitura desse conto. Agora, a novela. Ela é breve, mas viva narração de um fato notável, mais verossímil que imaginário. É como um pequeno quadro da vida com um único conflito. Em geral, apresenta-se dividida em poucos capítulos. Então, para a novela, eu indicaria A Hora da Estrela, entendeu? A Hora da Estrela, que ela fala esse livro é da Clarice Lispector, tá bom? Ela mesma classificou isso como novela, é pouquíssimo capítulo mesmo. E ela fala de uma história de uma nordestina, né, que veio para o Rio de Janeiro, né? Morava com a sua tia, porque os seus pais eram órfãos, tá certo? E morou com a tia. E a tia, a única coisa que a menina sabia fazer, que ela tinha um curso de datilografia. Aí você sabe o que é máquina de datilografia? Você já ouviu falar? Mas antigamente a gente tinha que fazer esse curso de datilografia, tá certo? Para trabalhar na área administrativa, né? Fazendo cartas, essas coisas assim. Então, o conto da Clarice, né? O narrador é narrador personagem, tá certo? Ele participa da história dela, ele sabe das coisas que vai acontecer também com os personagens da história todinha. E a Macabeia, né, que é a personagem principal, ela encontra um outro conterrâneo. Quando eu falo conterrâneo, que é um outro nordestino no meio de uma multidão. Imagina, ele era metalúrgico, entendeu? Aí vai narrando, ela começa a namorar, aí depois, com o tempo, ele já não quer mais namorar com a Macabeia, ele vai se interessar pela colega de trabalho de Macabeia, que é a Glória é conhecida como Carioca da Gema, entendeu? Então, vai passando aí com o tempo, a própria Glória empresta dinheiro e faz a Macabeia aí uma cartomante. E a cartomante, né, fala assim, que a vida dela vai ser, a partir daquele dia, ia ser completamente diferente, entendeu? E ela sai toda encantada de lá. O que vem? Aí vem um carro, né, uma Mercedes, e atropela Macabeia. E assim, né, termina a história. Eu fiz um resumo geral, Amadiante, só para você também. Então, é uma novela curta, né? Tá certo? É uma narração curta, com um único conflito. Então, quais são as principais características da novela? É o enredo, que segue um ritmo mais acelerado, as ações dos personagens são essenciais para a narrativa, pois a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado para a TV ou rádio. Tem também a pluralidade dramática, né? Ao contrário do que acontece com o conto, a novela desenvolve mais de um enredo ao longo da narrativa. Os personagens, não há limite de personagem, ao longo da trama, novos podem surgir, assim como outros podem ser retirados. Sucessividade. O enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa. Tempo. Na novela, o tempo é histórico, ou seja, determinado pelo calendário e pelo relógio.
Espaço à pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-lo para diferentes ambientes na narrativa. Aí nós temos aqui, né? Aqui o Rei Arthur, Demanda do Santo Grau, novelas de cavalaria, O Alienista, de Machado de Assis, A Morte, de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, A Dose, de Fyodor Dostoiévski, esse nome aí que você está vendo. Aí vamos lá, A Morte em Veneza, de Thomas Mann, A Metamorfose, de Franz Kafka. Vou ler um trechinho aqui da obra, né? O Alienista, de Machado de Assis. Dona Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da natureza é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxeram para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar a mulher a um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e à sua resistência. Explicável, mas inqualificável, devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes. Então, um trechinho aqui do Alienista. Agora, a fábula. A fábula é bastante conhecida. É uma narrativa breve, simples, pragmática e com personagens sem grande nível de complexidade. Tem como finalidade uma formação ética e uma moral em seu leitor, pois evidencia determinados valores socioculturais em seu conteúdo. Então, vamos ver, veremos agora as principais características, né, desse tipo de gênero textual, que é a fábula. Nós temos o seguinte, deixa eu só molhar aqui, amadinho, rapidão, a garganta. Nós temos aqui a narrativa precisa e alegórica, pode ser escrita em prosa ou em verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, ou seja, comportamentos humanos. As atitudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Pode ter temáticas múltiplas, a vitória, aqui a vitória da inteligência sobre a ignorância, a manifestação de personagem tipo, pois os personagens representam as atitudes de um conjunto de pessoas. Então, não somente animais, mas pode também usar, né, os vegetais, os objetos, seres inanimados em geral, para passar o ensinamento, né, sobre o comportamento, algumas atitudes humanas, certo? Então, vamos aqui, né, vamos ver qual já tem alguma fábula que ficou em sua memória, que passava sempre, moral da história, sempre no final há uma moral, tá? Para você, leitor, refletir sobre as suas ações, as atitudes, tá certo? Então, é sobre o comportamento do homem, tudo é para chamar atenção, para ver o que está acontecendo, tá bom? Para você pensar um pouquinho aí. Então, aqui eu trouxe a raposa e o corvo. Isso aqui é uma fábula.
É um texto curto, é uma narrativa curta, tá certo? Então, vocês vão prestar atenção. Chamar atenção em qual tipo de comportamento? Vamos lá. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Aí você já vai ficando esperto. Com esta ideia na cabeça, foi para baixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. E o queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Então aqui, né, a fábula do A Raposa e o Corvo. Beleza? Então, toda vez que você encontrar um texto, uma narrativa pequena, que termina com uma moral, você já vai saber que é a fábula. Beleza? Então, fábula de Esopo, né? Companhia das letrinhas. Certinho? Então, amadinha, agora vamos lá para um outro momento, que é a hora de produzir, que é o trabalhando o gênero. O que você vai produzir, amadinha? Nós temos aqui o seguinte, né? Vai produzir um conto. Olha, o conto é bem breve também. Então, o tema é uma típica aula em sua escola. Então, você já tem aqui, né, o título, né, o tema que você vai desenvolver nesta aula sobre o conto. Deve, portanto, misturar os elementos da realidade com os elementos da imaginação. Você vai descrever o ambiente de forma detalhada, valorizando os pormenores e criando um clima sobrenatural. Ensina um fato inexplicável, mágico. Aprisione o leitor, criando nele expectativa quanto ao desfecho. Encerre seu texto de forma surpreendente, deixando um clima de mistério no ar. E aí, você já criou alguma história que sim? Claro que você consegue, né, amadinho? Então, capriche nessa sua produção sobre o conto, né? Um bom trabalho. Não esqueça que o tema tem que ser uma típica aula em sua escola. Tá certo? Um momento aí, pode ser de qualquer disciplina. Uma aula que aconteceu e você vai, em cima dessa aula, criar a sua história, a sua narrativa. Não esqueça dos elementos da narrativa que tem que ter num conto. Belezinha? Personagem, enredo, espaço, o tempo. Beleza? Então, ficamos por aqui. E daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!